Nessa videoaula, eu quero te dar algumas dicas fundamentais do teu funil de vendas para que você consiga tirar pelo menos os principais relatórios com relação ao teu processo comercial. Eu tenho prestado mentoria para diversas empresas e eu percebo que alguns clientes vêm cometendo alguns erros básicos na hora de estruturar o funil de vendas e esses erros vão acabar depois prejudicando a geração de relatórios. Não só erros na hora de estruturar o funil, mas erros também no processo em si. Então, com base nessas mentorias, com base nesse trabalho que eu tenho realizado com os meus clientes, eu reuni aqui algumas dicas essenciais e eu quero passar para você, para que você não cometa esses erros no teu processo e possa, então, como eu disse, ter os principais relatórios de vendas. Então, vamos começar nossa videoaula. Antes, peço o seu like. Se você ainda não deixou, deixa o seu like, porque isso ajuda a divulgar o nosso vídeo aqui no YouTube. E se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, porque além das videoaulas, nós temos muito conteúdo. Temos o nosso podcast Visão de Negócio, onde nós falamos de vendas, marketing digital, comunicação, nós entrevistamos especialistas e diversos CEOs para falarem da área de atuação deles, então vale a pena acompanhar o podcast Visão de Negócio. Tem o meu mini curso gratuito de gestão de funil de vendas, então vale a pena você se inscrever aqui no canal, além, é claro, de centenas de videoaulas, reportagens e muito conteúdo para você. Então, vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. Então, a dica número 1, a questão número 1 é caixa de entrada de leads versus etapa inicial no funil de vendas. Então, o que acontece? Muitos clientes têm uma dúvida. Vitor, eu trabalho com a caixa de entrada de leads, onde eu vou criar uma lead, ou eu trabalho com uma etapa de entrada aqui no meu funil de vendas. Como é que eu trabalho? Veja, não existe certo e errado nisso. Existe aquilo que faz mais sentido para você. Quando que eu recomendo trabalhar com uma caixa de entrada de leads ao invés de uma etapa inicial de entrada? Eu recomendo você utilizar essa caixa de entrada, onde você pode criar suas leads e depois de criar, você pode converter essa lead para o funil de vendas. Então eu recomendo utilizar essa caixa quando, por exemplo, você faz campanhas nas redes sociais ou campanhas de e-mail marketing e você vai começar a captar muitas leads que ainda não estão devidamente qualificadas. São leads ainda muito frias e que você vai fazer primeiro um trabalho de qualificação. Vamos imaginar que você tem um SDR e você quer que o teu SDR faça então essa qualificação inicial. Então o que vai acontecer? Por exemplo, ele vai entrar aqui em contato com as leads e aqui dentro da caixa de entrada de leads ele vai então fazer todas as atividades. Vai ligar, vai mandar mensagem, tudo vai ficar registrado aqui e, se fizer sentido, ele vai converter em negócio e quando ele for converter em negócio, ele já escolhe qual etapa ele quer converter de qual funil. Então, você pode trabalhar dessa forma. Você também pode arquivar a tua lead. Se você quiser mais informações sobre como trabalhar com a caixa de entrada de leads, procure aqui no meu canal, na playlist de tutoriais do Pipedrive. Entra aqui na playlist que você tem aqui dezenas de videoaulas e procure uma videoaula onde eu explico como trabalhar com a caixa de entrada de leads, tá bom? Então, você pode utilizar a caixa de entrada ou, como eu falei, você pode trabalhar
criando aqui uma etapa inicial de entrada, onde, ao invés das leads entrarem na caixa de entrada de leads, elas entrarão como uma oportunidade de negócio, aí já é um negócio, uma oportunidade, nessa etapa inicial, onde você vai, então, fazer o teu trabalho inicial de qualificação. Ok? Então, existem essas duas formas de trabalhar. Em termos de relatório, tá? Antes disso, qual que é o contra disso, né? O lado negativo disso é que se você faz campanhas nas redes sociais e vai começar a captar muitas leads frias, elas vão começar a entrar aqui dentro. Então, muitas vezes você vai atrair curioso, você vai atrair lead desqualificada, que não tem o menor interesse, não se encaixa no teu perfil. Então o que acontece? Você vai começar a poluir as estatísticas do teu funil. Isso dá para ser contornado? Até certo ponto dá. Mas então é algo que você deve refletir se vale a pena trabalhar com a caixa de entrada ou trabalhar aqui com uma etapa inicial. Em termos de relatório, vamos lá, o que acontece? Se você trabalha com a caixa de entrada de leads, dá para extrair um relatório de conversão e criação de leads? Sim. Se você entrar aqui no Insights, por exemplo, você pode criar um relatório de, por exemplo, olha só, desempenho. Quantas leads você criou, quantas você arquivou e quantas você converteu para negócio. Então, se você trabalhar com a caixa de entrada de leads e quiser medir o trabalho do teu SDR, fazendo essa qualificação inicial antes de converter de fato numa oportunidade de negócio no funil, veja que você consegue medir o trabalho dele no sentido de quantas leads foram criadas. Então é interessante porque aí você consegue medir o trabalho do marketing, por exemplo, quantas leads o marketing está trazendo. Tá? Ou não necessariamente o marketing, se vocês fazem um trabalho de prospecção porta a porta, um trabalho de cold call, de ligação fria, um trabalho de prospecção no LinkedIn, um trabalho de prospecção em feira de eventos, não importa, né? Mas se você trabalhar com a caixa de entrada de leads, você vai conseguir ter esses relatórios, leads criadas, leads arquivadas, porque não tem interesse no teu negócio, ou pelo menos não tem interesse nesse momento, e leads que foram de fato convertidas em oportunidade no funil para o teu vendedor trabalhar. E também taxa de conversão de leads em negócio. Então você tem esses relatórios. Qual que é o lado negativo de você trabalhar com a caixa de entrada de leads? Primeiro, você vai ter duas áreas de trabalho. Você vai ter uma área que é a caixa de entrada e outra área que é o funil de vendas. Se você tem um SDR que vai focar aqui, beleza, ótimo. Se você faz tudo, tanto a prospecção, a qualificação inicial quanto a venda no funil, lembre-se que você vai ter duas áreas para gerenciar. Então, perceba se isso não vai acabar te atrapalhando, tá? E qual que é o segundo ponto que você deve levar em consideração ao trabalhar com a caixa de entrada de leads? É a questão de que você não consegue dar perdido numa lead. Você pode arquivar ou, em último caso, excluir. Mas eu sugiro que você arquive por quê? Veja, tanto negócio quanto lead são diferentes do contato. Mesmo que você apague uma lead ou arquive, o contato ainda vai continuar, aqui ó, o contato ainda vai continuar na tua base de contatos. Então você tem uma lista de contatos e com esses contatos você pode ter tanto uma lead na caixa de entrada de leads quanto uma oportunidade de negócio no teu funil. Tá? Eu estou te explicando aqui a estrutura do Pipe Drive. É assim que ele funciona. Acontece que, como eu disse, negócio, você pode dar perdido. E aí você tem motivos de perda para que você possa extrair relatórios. A lead você não dá perdido, porque ela ainda não é de fato
considerada uma oportunidade de negócio. Ela é uma lead que entrou na caixa de entrada. Então, você pode, no máximo, arquivar. Ok? Então, tudo isso são questões que você deve levar em consideração na hora de optar em trabalhar ou com caixa de entrada ou com uma etapa inicial de prospecção ou de qualificação, tá? E aqui vamos imaginar que aqui você teria uma etapa de entrada e aqui você teria, por exemplo, uma etapa chamada qualificado, tá? Então, você poderia trabalhar dessa forma. Vitor, preciso da tua ajuda. Ótimo. Entre em contato comigo. Entra aqui no meu site, a descrição, o link do meu site está na descrição do vídeo, é o site victorrebelo.com. Aqui no meu site, você pode entrar aqui, ó. Eu tenho aqui um chatbot, onde você pode agendar uma reunião para que a gente possa conversar. Você expõe para mim tuas dificuldades, eu vou entender tuas dores, vou entender tuas necessidades e te passo um orçamento de uma proposta de mentoria. Tá? Então entra aqui no meu site, vem aqui no chatbot e agenda uma reunião para que eu possa entender tuas necessidades e te passar um orçamento para o meu trabalho de mentoria. Eu trabalho tanto com pacote de implementação para quem está começando do zero o Pipedrive, quanto para quem já é cliente do Pipedrive e precisa apenas de algumas sessões avulsas, tá? Então agende comigo. Você também pode agendar por aqui. Se quiser, você pode clicar aqui também para agendar uma reunião, tá bom? Vitor, ainda não criei uma conta no Pipedrive. Clique aqui para criar uma conta utilizando o meu link de parceiro. Você vai ganhar 30 dias e eu ainda ofereço uma sessão rápida de consultoria gratuitamente. Então, clique aqui, você vai preencher esse rápido formulário aqui, que é para mim, esse formulário, com o teu nome, a tua empresa, teu e-mail, que é para eu te enviar um guia passo a passo, não vou ficar te enviando spam, tá? Preencha aqui o teu telefone, que é para eu poder entrar em contato com você via WhatsApp e te ajudar durante o período de testes. Também não vou ficar te enviando propaganda, não fique preocupado com isso, tá bom? É para eu poder te ajudar. Depois você clique aqui, que é para acessar o site da Pipedrive, e lá você vai clicar na opção de criar uma conta. Vitor, eu já criei uma conta, estou testando o Pipedrive, mas não foi com o teu link. Não tem problema. Saia dessa tua conta, faz o logout, saia dela e depois entre aqui e crie uma nova conta, tá? Utiliza um outro e-mail, utiliza um e-mail diferente do que você usou e depois a gente altera esse e-mail, não tem problema, a gente altera, tá bom? Então, fico aí à tua disposição para te ajudar, seja com mentoria ou se você criar essa conta gratuita, eu te ofereço essa sessão. Se você criar essa conta com o meu link de parceiro, eu te ofereço essa sessão rápida de consultoria gratuita. Além do que você vai ter 30 dias, como eu disse, e não apenas 14 para testar de graça. Então, vamos agora para o segundo ponto, que é estruturar corretamente as etapas do teu funil. Então, veja só, nós temos aqui as etapas do funil. É fundamental você entender que etapas são fases do teu processo de vendas. Atividades são ações que você executa ao longo do processo. Mas por que é fundamental você estruturar corretamente as etapas? Para que você depois tire os relatórios que você precisa. Por exemplo, vamos lá. Nesse funil, eu tenho uma etapa chamada reunião. Veja, para mim, no meu trabalho de mentoria, faz todo sentido eu ter uma etapa de reunião, por exemplo. Por quê? Porque geralmente eu tenho uma única reunião quando eu vendo minha mentoria. Então, as pessoas agendam uma reunião, nessa reunião eu entendo as necessidades do cliente,
depois eu avanço para uma outra etapa, onde, depois que eu enviei uma proposta, uma etapa onde eu vou fazer todas as atividades de follow-up. Nessa etapa onde eu faço todas as atividades de follow-up, às vezes eu faço um follow-up, às vezes eu tenho que fazer 2, 3, às vezes o cliente diz: Vitor, ainda não conversei com o meu sócio, preciso de mais um tempo, me liga semana que vem. Então, dentro de uma etapa de acompanhamento, eu terei diversas atividades de follow-up. Mas, em geral, no meu negócio de mentorias, eu tenho uma única reunião. Então eu gosto de ter uma etapa de reunião para eu ver todos os negócios que eu tenho uma reunião marcada. Então veja que todos os negócios que eu tiver dentro da etapa de reunião, claro que eu também vou ter uma reunião marcada, por exemplo. Então eu vou ter uma atividade de reunião agendada. Isso aqui é uma conta de teste, claro, não é minha conta que eu utilizo no dia a dia, mas só para vocês entenderem. Então eu vou ter mais ou menos esse cenário, olha. Eu vou ter um negócio na etapa de reunião com uma atividade de reunião. Fiz a reunião, eu concluo e aí já é gerado para mim, já é gerada uma atividade de enviar proposta. Quando eu enviei a proposta, automaticamente o meu negócio avança para a etapa de acompanhamento. E aqui, então, depois de alguns dias, é feito um follow-up. Automaticamente, em alguns casos, eu mesmo faço, mas é feito um follow-up inicial automaticamente. Então, veja, eu tenho mais ou menos esse processo. Então, entenda que você precisa criar as etapas coerentemente ao teu processo de vendas, para que depois você possa tirar os relatórios que você precisa. Por exemplo, vamos lá, nós temos aqui relatório de negócio, por exemplo, de progresso, por exemplo, para você entender como que os teus negócios estão avançando ao longo do teu funil. Você pode ter, por exemplo, um relatório de conversão, para você medir qual está sendo a conversão etapa por etapa dos negócios no teu funil, tá? Você vai ver direitinho. Por exemplo, eu quero ver como é que está sendo a conversão da etapa A para a etapa B, da etapa B para a etapa C. Então veja só, por exemplo, nessa conta de testes aqui, né? Eu tenho aqui a conversão da etapa A para a etapa B, da etapa B para a etapa C. E aqui eu vejo a taxa de conversão. Então, para você tirar, por exemplo, um relatório de conversão, você precisa ter essas etapas criadas da forma correta, senão você não vai ter. Então, Vitor, estou em dúvida, como é que eu vou adaptar o meu processo de vendas, ou melhor, o Pipe Drive ao meu processo de vendas? De novo, está em dúvida? Marca uma reunião comigo, clicando aqui no meu site, tá? Marca uma reunião que é para eu poder entender tuas necessidades e poder te passar aí um orçamento de mentoria, seja avulsa ou seja um pacote completo. Muito bem, vamos agora para o ponto seguinte, que é agendar as atividades de cada etapa corretamente e concluir essas atividades. Então, de novo, você precisa criar todas as atividades que você quer medir dentro do teu processo de vendas. Então, quando você clica aqui em atividades, veja que você tem as atividades de padrão, que já vieram com o Pipe Drive. Só que você precisa criar as tuas atividades do teu processo de vendas, tá? Como uma visita técnica, né? Você precisa criar as tuas atividades para que você depois possa medir isso lá no teu relatório. Então veja que você tem relatório aqui de atividade. Eu posso vir aqui, por exemplo, clicar em atividade, olha, eu posso extrair um relatório de quantas atividades foram criadas, quantas atividades foram concluídas,
quantas estão pendentes, tá? Relatório de e-mail. Então, é fundamental. Esse é outro problema, né? Eu tenho muitos clientes que acabam enviando e-mail lá do Gmail, lá do Outlook. Veja, você precisa criar o hábito de enviar os e-mails daqui de dentro dos negócios. Então, esse é um outro tópico. Envie os e-mails daqui de dentro do negócio. Primeiro, para que fique aqui guardado na linha do tempo. E segundo, para que você possa medir nos relatórios o teu desempenho de e-mail. Então, fundamental você criar as atividades, e não basta criar, você tem que concluir depois que você criou, depois que você agendou, você tem que marcar como feita, tá? Vitor, mas para eu ver as atividades, eu tenho que entrar no negócio? Não. Você tem o gestor de atividades aqui, ó, clicando aqui à tua esquerda, você tem o gestor de atividades e no teu funil você também consegue ver quais atividades você tem para fazer aqui, ó. No caso tá com uma exclamação porque eu não tenho nenhuma atividade, mas a partir do momento que eu tenho atividade agendada, eu vou conseguir ver, ó, quais atividades eu tenho. Então, de novo, assista a minha videoaula sobre atividades para você entender a importância das atividades. Vamos passar para o próximo tópico, que é marcar como ganho ou perdido os negócios. Eu tenho clientes que quando ganham um negócio, o que eles fizeram? Eles criaram uma etapa aqui chamada de ganho. Então, após o fechamento, eles escreveram aqui, ganho. E aí, quando o negócio está ganho, eles arrastam para essa etapa. Ok, você pode fazer isso, mas não se esqueça de dar ganho no teu negócio. Porque se você não der ganho, você não vai depois extrair relatório de taxa de conversão de negócios. Você não vai conseguir ver quantos negócios foram ganhos ao longo do mês. Então, você tem um negócio, ele foi ganho. Se você quiser arrastar para essa etapa, tudo bem, mas clique aqui para marcar como ganho. Vitor, mas quando eu marco como ganho, o negócio some do meu funil. Não é que ele some. É que a visualização padrão do Pipedrive só mostra os negócios em aberto. Quando você dá ganho, ele continua na etapa que você deixou. Só que para você visualizar, você tem que vir aqui em filtros e criar um filtro ou utilizar um filtro que já vem de padrão. Vai ter aqui, ó, todos os negócios ganhos. Quando você clica nesse filtro, ele vai mostrar, ó, todos os negócios ganhos, tá? Vitor, eu quero ver todos os ganhos e todos os abertos. Cria um filtro para ver todos os negócios ganhos e todos os negócios em aberto. Se você quiser saber mais sobre filtros, procure minha videoaula sobre filtros no meu canal. Não vou falar sobre isso agora, tá? Perdidos. Eu tenho clientes que, quando perdem um negócio, de novo, você tem que marcar como perdido. É igual marcar como ganho. Você tem que marcar como perdido um negócio. Você tem que vir aqui e marcar como perdido, para que você tenha relatórios de negócios perdidos. E não só isso, para que você possa colocar o motivo de perda. Você tem que cadastrar os motivos de perda para que o teu vendedor selecione os principais motivos de perda e você marque como perdido, para que depois você tenha um relatório não só de negócios perdidos, como um relatório de motivo de perda. Tudo isso você consegue gerar aqui, tá? Ó, negócios que você perdeu, e você também consegue gerar um negócio que você perdeu com base em motivo. Tudo isso você faz aqui. Tá? Então eu sugiro que você marque como perdido. E tem clientes que, depois que eles marcaram como perdido, o que eles fizeram? Eles criaram uma etapa perdidos. Eles fizeram isso. E aí eles arrastam o negócio perdido para essa etapa. Eu não recomendo fazer isso.
Por que que eu não recomendo? Porque se você fizer isso, você não vai depois ter relatório para saber quais as etapas você está perdendo negócios. Então, se você perdeu um negócio aqui na etapa de entrada, porque você não conseguiu fazer contato, deixe o negócio perdido aqui, para você perceber que você está perdendo muitos negócios sem conseguir contato. Percebe? Então, está perdendo muito aqui no fechamento, ou melhor, na negociação. Vamos imaginar que você tem aqui uma etapa de negociação, quer dizer, você está perdendo muito negócios aqui nessa etapa. Então, de repente, é uma questão de treinar melhor o teu vendedor, analisar como é que ele lida com as objeções. Então, perceba que os relatórios, eles são fundamentais para você melhorar o teu processo. Para isso, você tem que ter as etapas coerentemente criadas. E se você deu perdido e arrastou para uma etapa de perdidos, você não vai saber onde que você está perdendo mais negócios. Então, eu não aconselho ter uma etapa de perdido, ok? Ganho tudo bem, mas ainda assim, eu prefiro deixar o negócio ganho na etapa que você deixou, ao invés de criar uma etapa de ganho, tá? Vamos lá então, falei dos relatórios. Ah, Vitor, que relatórios é esse? Vai lá na minha playlist de tutorial, eu tenho mais de 12 videoaulas onde eu ensino, mais de 12 videoaulas onde eu ensino a tirar os principais relatórios. Pode maratonar essas 12 videoaulas aqui que você vai aprender. E se tiver dificuldade, marca uma reunião comigo aqui no meu site que eu te mando um orçamento de mentoria onde eu vou te ensinar a criar esses relatórios. Então, vamos lá. Próximo tópico que muitos clientes erram é quando eles querem passar o negócio de um funil para outro. De repente, eles querem arrastar esse negócio para um outro funil. De repente, eles têm um funil de prospecção e querem arrastar para um funil de vendas. Isso é interessante, gente. Eu falei aqui no início da aula que o SDR pode trabalhar ou com uma caixa de entrada de leads ou com uma etapa inicial de prospecção. Mas você também pode criar um funil de prospecção. Você pode, com as etapas do teu processo de prospecção. Só que se você fizer isso, lembre-se que se você arrastar o negócio de prospecção para o funil de vendas, quando, por exemplo, o SDR consegue agendar uma reunião para o closer, lembre-se que você vai perder as estatísticas do funil de SDR. A mesma coisa se você tem um funil de vendas e depois que deu ganho, você quer arrastar para um funil de pós-vendas para fazer todo o trabalho de pós-venda num outro funil, de nutrição e etc. Se você fizer isso, você vai perder as estatísticas do teu funil de vendas, porque você tirou um negócio do funil e arrastou para outro. Então, se você tem um funil de vendas e deseja, depois de vendas, criar um funil de pós-venda ou de nutrição, para depois fazer um upselling, fazer um cross-selling, né? Se você quer criar um funil de pós-venda, o que eu te aconselho é a duplicar o teu negócio. Então, se você tem um negócio e você, de repente, marcou como ganho esse negócio, o que você pode fazer depois de ter marcado como ganho é vir aqui e duplicar esse negócio para um outro funil. Ele vai buscar os dados do contato e vai gerar um novo negócio em branco, mas mantendo os dados do contato nesse funil de pós-venda. Vitor, eu tenho que fazer isso manualmente? Não. Você pode criar uma automação para fazer isso para você. Você pode contratar minha mentoria. Em uma sessão a gente faz essa e outras automações. Em uma sessão de mentoria, tá? Você pode contratar minha mentoria avulsa. Então,
Tá aí mais uma dica: duplique os negócios, tá? Outra questão para finalizar nossa aula é quando que eu dou perdido e quando que eu deixo esse negócio em banho-maria, em stand-by, ou quando eu crio um funil para arrastar esse negócio, que é um negócio... Vamos lá, vamos imaginar que o teu ciclo de vendas, em média, é de 1 mês. Só que você está lidando com uma negociação que vai ser mais longa, ela vai fugir dessa curva de 1 mês. Tem clientes que gostam de criar um funil de stand-by, de um funil onde eles vão arrastar esses negócios que eles vão retomar contato daqui 1 mês, daqui 2 meses. Isso é válido? É válido. Se ainda for o mesmo negócio daqui 1, daqui 2 meses. Se as condições de negociação não forem mudar. Se a proposta, se o orçamento não for alterado. Aí ok, faz sentido, tá? Vitor, mas por que eu não posso deixar o negócio aqui parado por um tempão? Porque aí você vai poluir o teu relatório de ciclo de vendas. Veja que você tem um relatório aqui de duração de negócio, que é onde você mede a média do teu ciclo de vendas. Se você começar a colocar negócios que fogem da curva do tempo dessa duração média, você vai começar a influenciar nesse relatório. Então, para que isso não aconteça, você tem 2 opções. Ou você cria um funil e deixa esse negócio lá, caso as condições de negociação forem as mesmas, ou caso daqui a 2, 3 meses, quando você for retomar contato, você vai ter que fazer uma nova proposta, um novo orçamento. Então, nesse caso, não faz sentido você manter o mesmo negócio. Então, o que eu aconselho? Marca como perdido esse negócio, coloque que o motivo de perda é cliente pediu para entrar em contato mais para o futuro, né? Coloque o motivo aqui, ó, mais para o futuro. Você pode criar esse motivo de perda para selecionar e marca como perdido. E aí você entra dentro do contato, ou do contato pessoa, ou do contato da empresa, o que for melhor para você, o que fizer mais sentido para você. Se você for retomar contato com a mesma pessoa, agenda aqui no perfil do contato uma atividade de retomar contato. Você pode até criar, tá? Eu aqui não tenho para te mostrar de exemplo, mas você pode criar lá nas tuas configurações da empresa, atividades, crie uma atividade chamada retomar contato. Como eu não tenho, eu vou clicar aqui em tarefa, que é uma atividade coringa, serve para várias coisas pontuais, e vou colocar aqui, olha, retomar contato. Tá? E salva. Se ele pediu para ser daqui a 3 meses, coloca lá o dia, o horário, se quiser, e deixa agendado. Que aí você vai receber lembrete, isso vai ficar aqui no gestor de atividade. Quando você for retomar contato, aí você vai abrir um novo negócio. Por quê? Porque as condições de negociação mudaram. O orçamento vai mudar. Então, entenda que às vezes faz sentido você manter o negócio, às vezes faz sentido você marcar como perdido e agendar uma atividade de retomar contato, não no negócio que você perdeu, mas no perfil do cliente. Vitor, mas se eu vou entrar em contato daqui a alguns meses, eu não perdi. Ok, mas se você vai fazer uma nova proposta de orçamento, então marca como perdido, coloque que o motivo é mais para o futuro e depois nos relatórios de perda você consegue filtrar, você consegue balancear isso, tá bom? Bom, eu dei aqui algumas dicas, repito, são dicas genéricas com base nas necessidades dos meus clientes, nos erros que eu vejo eles cometerem.
Caso você precise de implementação, caso você precise do meu treinamento para configurar algum recurso do Pipedrive, ou caso você queira que eu faça toda a implementação, eu dou um treinamento, eu vou ensinar você a configurar tudo o que você precisa dentro da tua conta do Pipedrive de acordo com o teu processo de vendas. Então, venha no meu site e agende uma reunião comigo, tá? A mesma coisa com a plataforma Timelines, que é essa plataforma de gestão de mensagens de WhatsApp. Se você criar uma conta com meu link de parceiro, a mesma coisa. Você vai ganhar aqui, no caso, 10 dias para testar. E eu também ofereço uma consultoria gratuita para te orientar com os testes e com a integração do Pipedrive com o WhatsApp através da plataforma Timelines. Essa plataforma, ela te permite enviar mensagens de WhatsApp de dentro do próprio Pipedrive, ela te permite criar negócios dentro do Pipedrive a partir das tuas conversas que você tem via WhatsApp, ela te permite gerar mensagens em massa de WhatsApp, você pode criar campanhas, então vale a pena você clicar lá no meu site, no meu link e criar uma conta para testar. Deixe o seu like. Se você acompanhou essa videoaula até agora, comente aí, acompanhei até o final, só para eu saber, tá? Só para eu ter essa métrica de quantas pessoas estão acompanhando até o final, tá bom? Claro que eu consigo ter essa métrica no canal do YouTube, eu tenho essa métrica, mas deixe esse comentário porque isso ajuda no engajamento. Sucesso e até a nossa próxima videoaula.